convite, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui também. Bom, primeiro eu queria contar um pouquinho como a minha história começou. Eu fiz engenharia na PUC, na verdade fiz 3 semanas de engenharia, não era muito por aí. Eu gostava de matemática, de física e tal, mas tinha um livro de cálculo chamado Leithold, não sei se alguém tem engenharia aqui, vocês conhecem? Fantástico, pra você. É traumático, cara. Enfim, aí eu tinha alguns amigos que faziam design, me convidaram para conhecer um pouquinho o departamento de design, o curso de design. E me interessou porque tinha uma dimensão técnica que batia com a minha parte cientista, que eu continuo tendo, mas tinha toda uma dimensão artística, expressiva, que também existia na minha alma, e na engenharia certamente eu teria mais dificuldade de expressar. Mas naquela época eu tinha uma referência muito estereotipada do que era o design, né? Então eu achava que eu ia chegar no departamento de design, no curso de design, e aprender a desenhar Ferraris, luminárias incríveis, cadeiras, aquelas referências meio italianas, né? E aí no primeiro dia de aula, quando eu fui chegar na minha primeira aula de projeto, onde eu achei que eu fosse aprender a desenhar esse tipo de coisa, eu encontrei essa sala de aula aqui. Não, para ele estar no lugar errado, aqui certamente não é o lugar onde eu vou aprender a desenhar uma Ferrari. Especialmente quando eu entrei, tinha uma fogueira aqui no canto. Onde é que é o laser aqui? Esse vermelhinho? Aqui. Tinha uma fogueira aqui no meio, e meio que em volta da fogueira tinha uma professora que parecia uma bruxa, literalmente, em volta da fogueira. Caramba, que isso? E eu tinha um interesse específico, que era em cima de embalagens, sei lá por que eu cheguei ali e tal. E eu tinha levado para essa aula umas embalagens de uns biscoitos importados que a minha mãe comprava. E aí ela olhou aquelas referências daquelas embalagens, umas embalagens sofisticadinhas, assim, umas gavetinhas, uma coisa. Aí pegou assim e falou assim: Fred, você acha que isso aqui é uma boa referência para você começar a fazer um projeto de embalagem? Jogou na fogueira, queimou as minhas referências e fez a seguinte pergunta: você já pensou na embalagem que te trouxe ao mundo? Eu falei: como assim? A barriga da sua mãe é uma super embalagem, cara. Você não se deu conta disso? Eu falei, sim. E nesse momento eu vi que ela estava me fazendo um convite muito arrojado, né? Especialmente se a gente imaginar que isso era 1985. E ela estava me convidando para olhar para a natureza como uma designer, como uma projetista. E que embalagem era só uma das coisas que ela projetava muito bem, né? Então a barriga da minha mãe, a atmosfera do planeta, com uma super embalagem, né? Uma embalagem que tem 40 km de espessura, que se não fosse essa embalagem, nenhum de nós estaríamos aqui, o Google não existiria, né? Porque sem os planetas que não têm atmosfera, não tem como ter vida, pelo menos é o que a gente acredita até agora. A gente não encontrou nenhum indício de que é possível ter vida sem embalagem, né? E eu fui muito fundo nessa história, isso mudou completamente, né? O tal estereótipo que eu tinha do design se desmanchou. Claro que foi se desmanchando, né? Eu fui perdendo completamente a vontade de desenhar uma super luminária, uma super cadeira e tal, e fui começando a entender o design de uma outra forma. O que ela estava me convidando a fazer era me envolver em 2 assuntos. Um deles, que era a biônica, ou biomimética, que é uma expressão mais recente, criada pela Janine Benes em 97, mas biônica é o termo mais tradicional, uma ciência da década de 50, formalizada na década de 50, e que parte desse princípio. Você pode olhar para a natureza para buscar inspiração e trazer para áreas do conhecimento humano. Design, engenharia ou negócios, né? Na verdade dá para ser usado em qualquer dimensão do nosso conhecimento humano. Eu fui fundo nessa história, viajei para Viçosa, fiquei 3 semanas na Universidade de Viçosa estudando frutos e, sei lá, a tangerina, por exemplo, é meio que o primeiro clube social, sabe essa coisa assim? A embalagem monodose, né? Isso foi incrível, foi revolucionário. E nesse projeto eu aprendi que a natureza usa 3 princípios básicos para projetar qualquer coisa. O primeiro deles é o princípio da otimização. A natureza detesta desperdício, de qualquer tipo. Eu estava lendo uma história curiosa outro dia. Vocês sabiam que se você está na praia com o seu cachorro, se você joga uma bola na água, um coco, né, labrador adora fazer isso, joga um coco na água para ele pegar, ou uma bola, não fala uma bola que acho que é mais fácil de entender a imagem, mas na verdade é o mesmo. Jogou uma bola, o cachorro ele vai correr pela areia e nadar na relação ótima. Ele não vai sair nadando de cara, ele não vai gastar uma grama mais de energia. Ele é programado para agir de uma maneira otimizada.
Do mesmo jeito que uma gota d'água, quando escorre numa pedra, esse caminho que a gota d'água faz na pedra é o caminho óptimo. Você poderia, um engenheiro poderia, por exemplo, escanear ou de alguma forma capturar aquele caminho, botar uma derivada matemática e encontraria aquele caminho exato que a gota fez naturalmente. O segundo princípio é o princípio do ciclo. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma em Lavoisier, tudo na natureza é rígido por ciclos. Ciclo da lua, ciclo das marés, a ideia de que lixo e recurso, recurso e resíduo, não existe lixo na natureza, lixo é uma coisa que a gente inventou, recurso e resíduo na natureza são a mesma coisa e fazem parte desse ciclo fechado. E a gente aprende isso lá na quarta série, a lei de Lavoisier, e a gente esquece na quinta série. De alguma maneira, isso sai da nossa cabeça, saiu da nossa cabeça e saiu da cabeça das pessoas que decidem os rumos do mundo, que é pior. O terceiro princípio é um princípio também muito intuitivo, que é o princípio da interdependência, que é a ideia de que está tudo ligado a tudo. Então existe uma grande teia da vida, e cada pontinho, se você puxa um pontinho dessa teia, a teia inteira se mexe. Existe uma relação direta de ação e reação, e qualquer ação que você faça, existe uma reação em cadeia que influencia o todo. Então tem aquele famoso efeito borboleta, que não é o filme de Hollywood. O efeito borboleta é uma teoria desenvolvida por 2 meteorologistas americanos na década de 70, e eles provaram matematicamente que quando uma borboleta bate as asas na China, muda o clima na Califórnia. Então isso é uma perspectiva que me parece muito intuitiva, se eu fizer isso aqui agora, eu mudei a história. Vocês se concentraram numa coisa que vocês não esperavam, e assim qualquer atividade de qualquer um de vocês muda a história o tempo todo. Isso faz uma enorme diferença. E a doideira dessa história, eu me lembro que quando eu me dei conta desses 3 princípios, eu falei, bom, então legal, então a gente deveria ter essa mesma perspectiva introjetada na nossa alma, já que nós somos tão naturais quanto o cachorro que corre e pega a bola lá mas na verdade a gente não tem. Ou a gente tem e isso está adormecido, porque no fundo nós não somos óptimo, nós somos máximo. A gente adora desperdício, a gente adora muito concreto, muito petróleo, a gente é extravagantes como espécie. Então essa é a quantidade de celulares, por exemplo, que são descartados por dia nos Estados Unidos, 426 mil celulares. Sabem disso, esse número? É um bocado de celular, que vai para o lixo. Que não, em algum momento essa lógica vai ter que mudar, porque vai faltar espaço. Depois nós não pensamos ciclicamente, nós pensamos linearmente. Então a gente extrai matéria-prima, a gente produz coisas que são usadas por um tempo, transportamos essas coisas, usamos essas coisas e depois jogamos fora nesse lugar mágico que a gente inventou chamado lixo. Que é mágico, Essa coisa, você aperta o pedalzinho da lata de lixo, abre aquela boca, aquela portinha, e você joga qualquer coisa ali e aquilo some da sua frente. E você não tem nenhuma responsabilidade, você não tem noção de para onde aquilo vai. Isso é uma maluquice, porque aquilo vai para algum lugar, E um lugar que cada vez tem menos lugares, para qualquer coisa. Vai faltar lugar nesse nosso planeta. Mas o fato é que a gente parece que a gente não se deu conta, de fato, disso. E o terceiro contrassenso é que nós não pensamos de uma forma interdependente. A gente tem uma visão fragmentada de tudo. A gente, num dado momento da história, inevitavelmente, a gente teve que dividir o conhecimento, um grande território do conhecimento, em várias caixinhas. Temos uma caixinha dessa para cada um dos especialistas. Engenheiro, você fica com esse pedacinho do terreno, físico, você fica com esse, metafísico, você fica com esse. Porque não... Isso é importante, eu sempre gosto de falar assim, é que a gente precisa se colocar num momento histórico, e não ficar se autoflagelando porque a gente, de repente, deu umas escorregadas no nosso caminho, porque é normal as escorregadas, porque a gente está amadurecendo, igual um adolescente faz besteira, toma um porre, passa mal. A humanidade ela é bebê ainda, a gente está aqui há muito pouco tempo, como a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, naquele momento fazia sentido essa visão fragmentada para que a gente pudesse dar conta da potência, da magnitude do conhecimento que o nosso cérebro, esse 1,5 kg de matéria que a gente tem aqui, consegue absorver. Só que o problema é que hoje
essas áreas, esses terreninhos que foram sendo explorados do meio para fora, né, começaram, as barreiras e as fronteiras começaram a perder o sentido. Então, a física explorou aquele terreno da física, e teve um momento que ele começou a esbarrar na metafísica. A física quântica compromete completamente a visão da física clássica, né? Apresenta propostas que não cabiam naquele terreninho originalmente. Então a gente vive essa dificuldade, E aí, assim, diante desse primeiro mergulho, esse primeiro contato com essa contradição, né, dos 3 princípios básicos que a natureza usa para projetar tudo, nós fazemos exatamente da maneira oposta. Eu comecei realmente a me interessar pelo ecodesign, e aqui é um projetinho de 1989, de umas embalagens para o ecomercado, que era uma loja que existia no Rio, e eu meio como ecodesigner xiita, eu achava que a ecologia, essa loja era uma loja muito, na verdade, à frente do seu tempo, não deviam ser só as baleiazinhas e os golfinhos, eram embalagens reutilizáveis que tinham esses fechinhos aqui que se colecionava, fazia móveis e tal, numa cartela que se destacava. Eu incluí no meio das baleias e dos golfinhos um submarino, um ônibus espacial, né, um mergulhador, porque eu não consigo imaginar a gente falar de ecologia sem falar de tecnologia. A gente tem que se incluir nessa história, né? Aqui tem uma outra solução, porque a gente começou a fazer experiências depois daquele primeiro mergulho teórico. A gente quis botar em prática essa história. E aí esbarramos nos primeiros materiais reciclados, nos materiais que eram totalmente subutilizados, que eram usados apenas para, sei lá, embalagem você se mudava, você usava uma bobina de papelão do lado para embalar as coisas frágeis. E a gente começou a fazer umas embalagens sofisticadas, uns produtos que tinham uma outra... E aí tinha uma coisa de designer. Tem algum designer aqui? Não. Não tem nenhum designer aqui. Uau. Mas aqui tem uma coisa que eu acho que é engraçado de falar, que é o seguinte. Em relação aos materiais, eu comecei a perceber que quando você falava de ecodesign, quando você falava de otimização, a hora de você trabalhar com o material era fundamental que você tivesse a capacidade de ouvir os desejos que os materiais têm. Porque os materiais têm desejos por formas. Você não pode chegar para o material e falar, olha, eu quero que você fique com essa forma. Ele vai falar, não fico. Você pode forçar uma barra para ele ficar, mas ele vai reagir. Vão surgir tensões, trincas, ele não vai estar confortável naquela forma. Então, esse objeto eu quis trazer porque eu acho que fala de um assunto que a gente convive com tantos objetos que parecem que estão desconfortáveis, né? Nas formas que lhes foram propostas, sabe? Então, essa forminha essa onda, assim, eu lembro que eu estava na fábrica do papelão e vi o papelão saindo da máquina e ele fazia exatamente esse movimento. E aí a gente simplesmente pegou e cristalizou aquela forma, e aí a gente brinca que essa embalagem não foi desenhada pela Tati, mas foi desenhada pelo próprio papelão e a gente só não contrariou. Deixou ele ficar na forma que ele queria. E aqui tem uma outra ideia dessa mesma época, de 89, o Partido Verde nos convidou para fazer o bottom da campanha do Fernando Gabeira, que foi candidato à presidência da República. Né? Aqui só a gente lembra, né? E eu achava que a causa ecológica não podia ser vivida de uma maneira uniforme, ou seja, todo mundo com um pinzinho do Partido Verde no peito. E aí, o que eu propus para o Partido Verde era uma caixinha cheia de carrapichos, daquela semente que gruda na meia, né? E a ideia é que você usasse os carrapichos para fazer o desenho que você quisesse, como um pixel. Né? Fazer o desenho que você queria. E o que era legal era que, quando você abraçava uma pessoa, uma parte da ideia colava na outra pessoa. E aí nessa hora você estava espalhando a ideia, porque o cara chegava em casa e falava, não tive no mato, que diabo de carrapicho é esse? E ao mesmo tempo você estava espalhando a semente, porque a natureza desenhou o carrapicho exatamente para pegar carona nos animais e levar aquela semente para o mais longe possível. É claro que isso não foi produzido, porque ser bem complicado colher carrapicho, né? A gente até imaginava botar umas pessoas de manga comprida, igual a rolê, rolando no mato, assim. Mas não rolou. Mas por conta dessa ideia, em 92, a gente recebeu uma visita da Anita Roddick, que é a fundadora do Body Shop, aquela cadeia de cosméticos inglesa. E aí quando ela viu essa ideia, ela falou, tão contratada. Você levou a gente para Londres, a gente ficou 30 dias, eu e um amigo meu que trabalhava comigo, em Londres, no quartel-general do Body Shop, tentando fazer o que a gente quisesse, um hotel 5 estrelas, a gente pulava em cima da cama, assim, acreditando. Tinha a idade de vocês, sei lá, 20 e pouquinho. Foi muito bom. E 20 anos depois,
a gente quis fazer uma coisa para o Gabeira que pudesse ser produzida, porque ele foi candidato a governador da prefeitura do estado, prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e a gente fez essa ideia, que foi até a ideia que ganhou o leilão lá em Cannes, que são folhas normais que a gente pega no mato e grava laser, imagens nessa folha. A gente explica que é uma nova mídia, porque você pode simplesmente pegar as folhas, gravar o que você quiser, usar por um tempo e depois você joga fora isso no mato, porque a natureza vai reciclar essa folha como reciclaria uma outra folha qualquer, porque aqui não tem uma gota de tinta, é só o laser. E eu, numa palestra do TED, usei um carrapicho na minha camisa inteira e passei o dia abraçando as pessoas e no final não tinha um carrapicho. Espalhei aquela espécie para um monte de lugares diferentes. Por conta disso, a gente tem na Tátil há alguns anos um núcleo de inovação que tem como missão, né, ser um centro de inteligência para pensar o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário complicado, máximo, linear e fragmentado que a gente vive hoje nas empresas, nas marcas, nas companhias. Porque, no fundo, essa perspectiva de que a natureza está lá e a gente está aqui é o que nos colocou nessa roubada, porque a gente não se sente parte ainda. E como a gente não se sente parte, a gente não cuida como a gente cuida da gente mesmo. Né? Meio que parece que é uma... E aí esse papo furado de que a gente tem que salvar o planeta, né? Esse é um papo furado, assim, dos mais pesados do planeta, não precisa ser salvo, não está nem aí. O planeta vai continuar, o planeta existe há 4,5 bilhões de anos, vai continuar existindo por mais 4,5 bilhões de anos, independente da gente estar aqui ou não. Em vários outros momentos, a vida foi extinta completamente por acidente, caiu um meteoro há 65 milhões de anos e extinguiu 95% da vida que existia no planeta Terra. Nem por isso o planeta deixou de existir, né? Ele se renovou. Isso aqui é um grande laboratório e a gente faz parte dessa experiência. Então, quem está em jogo, quem tem que ser salvo, protegido, somos nós mesmos. Né? E isso faz uma diferença enorme na perspectiva, porque o problema dessa falta de conexão com o planeta é que a gente, de fato, tem pouca intimidade, né, com ele. Então eu queria fazer agora um teste, já que vocês todos passaram pelas provas do Google para serem admitidos. Eu queria fazer um teste com vocês. Vocês sabem qual é o tamanho da nossa casa, né? Então vamos lá, vou botar alternativas aqui. Olha, 13 mil quilômetros, 42 mil quilômetros. Ninguém pode entrar no Google. Celulares na frente. Ninguém mesmo, hein? Sério, eu estou com o computador aberto aqui. Eu não quero que ninguém entre, por favor. Quem acha que é A? Quem acha que é A? Quem acha que é B? 6 ou 7. Quem acha que é C? Uau, a maioria acha que é C. Quem acha que é D? Alguém acha que é Perceba uma diferença. A Terra só tem 13 mil quilômetros de diâmetro. Quem é que tem um carro aqui com mais de 13 mil quilômetros rodados? Vocês percebem que vocês trabalhando com o Google não saberem disso é um absurdo. Cara, isso é a mesma coisa que eu perguntasse pra vocês se vocês moram num apartamento de 3 quartos ou num apartamento de 1.268 quartos, se vocês não soubessem responder. Mas é verdade. E faz toda a diferença se você morar num apartamento de 3 ou num apartamento de 1.268 quartos. Toda a gestão doméstica, concordam comigo, tem uma diferença gigante, né? Em todos os sentidos. Então, no fundo, a gente mora num apartamentinho de 3 quartos, pequenininho, que está chegando um monte de convidados o tempo todo. E até 2050 vão chegar mais praticamente 3 bilhões de convidados para esse AP. Imagina, você preparar a sua casa para receber mais 3 bilhões de convidados. É esse o número. Já seremos quase 10 bilhões de pessoas em 2050. Isso é bem grave. Uma outra coisa que eu queria dividir com vocês aqui, porque eu acho que isso é importante para a gente se situar. A idade da vida no planeta. A idade da vida do planeta é essa aqui, ó. O planeta tem 4,5 bilhões e a vida surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás. Se a gente fizer uma conversão desses 3,8 bilhões de anos em um ano, isso aqui dá um pouco a linha do tempo da vida, de como as criaturas, os organismos foram surgindo durante esse ano. Então, em fevereiro aconteceu a grande
mágica nessa história, né? A pura alquimia que foi o surgimento da vida. Isso é um evento extremamente raro no universo, muito raro. Existe uma combinação de fatores assim. Bom, a gente não encontrou, obviamente, até agora nenhum outro indício, né, concreto de existir vida em nenhum outro lugar. Certamente existe, porque nós não seríamos tão privilegiados assim, né? Não faz sentido, pensando no tamanho do universo e pensando nos nossos 13 mil quilômetros, o tamanho do nosso apego. Não somos os únicos, mas certamente é um fenômeno raro. Depois disso, março, abril, maio, junho, julho, não aconteceu nada. Agosto, um outro momento importante, né? Os primeiros organismos multicelulares, porque aqui a gente está falando de organismos unicelulares, né? Aqui as células começaram a se encontrar e começamos a ter os primeiros organismos multicelulares. Em setembro, aí a coisa ficou bacana. Sexo foi inventado. E isso foi absolutamente revolucionário na nossa história. Porque aqui a gente abriu espaço para a base do que a vida adora, que é a geração de diversidade. Diversidade é sinônimo de potência na vida, né? Então ela aqui começou a poder misturar códigos genéticos e começou a poder gerar variações de organismos. E isso foi absolutamente mágico. Outubro não aconteceu nada, porque a galera estava vindo de ressaca aqui depois do sexo, fumando cigarrinho. E aí, novembro, já foi intenso, olha. Fungos, peixes, plantas terrestres, insetos, nessa linha aqui. Dezembro, né, que é a gente está nesse mês, dezembro, estamos hoje aqui no dia 31 de dezembro, né, é que a coisa começou a realmente ficar mais interessante ainda. Os anfíbios no dia 2, répteis no dia 6, mamíferos no dia 13, os mamíferos só surgiram no dia 13 de dezembro, tá? Pássaros 18, flores no dia 20 de dezembro, dia 25 de dezembro a extinção dos dinossauros, e no dia 31 de dezembro, mais precisamente às 11 horas da manhã, agora, né, tem algumas horas atrás, surgiram os primeiros hominídeos, bem macacões mesmo assim, andando nas duas patas, né? Às 11h36, finalmente o Homo sapiens surgiu, da noite, 11h36 da noite, o Homo sapiens surgiu. Aí o nosso parente de fato, né? Somos Homo sapiens, a nossa mesma espécie. Porque aqui antes a gente está falando do homem de Cro-Magnon, de outros hominídeos que existiram antes do Homo sapiens assumir o papel de espécie representante dos hominídeos das outras espécies que foram extintas. Agora, às 11 horas e 59 minutos surgiu a agricultura. Há um segundo atrás, né? Há 23 minutos e 58 segundos a Revolução Industrial. Só tem 2 segundos que a gente fez a Revolução Industrial. E a gente já fez o estrago que a gente fez. Porque isso é muito louco, né? Em 2 segundos, em um ano, a gente conseguiu extinguir entre 30% e 35% de todas as espécies que existiam no planeta quando a gente chegou por aqui. E nós somos a primeira espécie na história desse ano de existência da vida no planeta que está correndo o risco de ser extinta ou de estar seriamente comprometida pelas ações dela mesma. Porque os dinossauros foram extintos porque caiu um meteoro, assim como muitas outras espécies. Mas essa perspectiva de suicídio é a primeira vez que acontece na história do nosso planeta. Então isso dá uma perspectiva muito louca, né? Porque aí quando a gente olha para essa linha verde aqui, olha, a faixa laranja mostra o nosso tempo de existência no planeta. Estão vendo laranja aí, não? Não? Dá uma ajudinha aqui, uma lupa. Ainda não? Tá dando pra ver? Nós só somos essa listinha laranja e a gente se acha. A gente se acha muito. Primeiro a gente acha que a gente sempre esteve aqui, né? Nós nos consideramos os donos do pedaço, né? A gente acha que o resto todo está aqui para nos servir e a gente é só essa listinha. É muito louco. A gente aprendeu a escrever, gente, há 6 mil anos atrás. O tubarão existe há 50 milhões de anos. Não é legal a gente ter uma noção dessa ordem de grandeza para a gente se situar, porque, na verdade, a gente tem um problema de ego inflado. A gente tem uma prepotência absurda. A gente precisa neutralizar quanto antes. E a gente precisa ter ideias brilhantes em muito menos do que 2 segundos. Porque a gente não tem 2 segundos para resolver o problema que a gente criou em 2 segundos. Esse é um outro fator bastante crítico.
Porque a gente teve aí, sei lá, 250 anos da Revolução Industrial para cá. Quando a Revolução Industrial foi em 1850? Então, um pouquinho mais do que 250 anos mais ou menos, para gerar o problema. Mas a gente tem no máximo 20 a 30 anos para dar uma boa melhorada. Isso é muito pouco tempo, né, diante do nosso histórico. Mas eu sou otimista, eu acho que a gente tem capacidade para isso, a gente tem condição de usar essa inteligência que a gente tem, que é diferente dos outros animais. A gente ganhou de presente, né, ainda como o suprassumo dessa alquimia que deu origem à vida no planeta, deu origem gente, a 1,5 kg que o cérebro pesa, né? Pensando em escala e medidas, o cérebro pesa 1,5 kg. E a gente tem a capacidade de pegar terra e transformar essa terra, porque é da terra que a gente tira, transformar essa terra numa navezinha espacial que pousa em Marte, que tira matéria-prima, tira amostras da terra, do solo de Marte, analisa e manda de volta para cá. Isso é pura magia. A gente, a partir de terra, faz um ônibus espacial. Então, putz, não é à toa que a gente se acha também, né? A gente tem um poder incrível, mas a gente só não tem maturidade, porque aquela listinha laranja é como se a gente fosse, sabe a coisa do adolescente que se acha que tem potencial, obviamente potencial a gente tem sobrando, a gente só não tem maturidade. E aí nessa perspectiva desse enorme desafio criativo que a gente tem pela frente, porque é o que a gente tem, né? Um desafio criativo. Então por isso eu adorei essa história da caixa de ideias aí fora, porque a gente precisa, o mais rápido possível, de ideias. As pessoas mais criativas do planeta hoje deveriam estar a serviço, mais do que só de fazer dinheiro, né, de resolver, nesses décimos de segundo que a gente tem, o problema que a gente criou. Né? E a biomimética, né, ou bioinspiração, ou biônica, tem um potencial enorme de nos ajudar nesse processo, de reinventar o nosso modo de vida, porque é o que a gente vai ter que fazer, é um redesenho da nossa lógica de existência nessa bolinha. Né? E por que isso? Porque, na verdade, nós não somos os primeiros a ter que nos proteger, né? Não somos os primeiros a cuidar dos nossos filhotes, não somos os primeiros a armazenar coisas. Certamente isso aqui foi uma inspiração para os primeiros potes feitos pelo homem, né? Uma lecetidaça, que foi até a espécie que eu estudei lá no projeto de biônica na faculdade. Não somos os primeiros a voar, né? Não fomos os primeiros a processar energia, né? A folha tem a competência de processar energia solar 80 vezes maior do que a nossa célula fotovoltaica mais poderosa. Então, se a gente quer desenhar uma célula fotovoltaica mais eficiente, vamos olhar para a folha. É tão óbvio isso, né? Não somos os primeiros a construir as nossas casas, a andar em grupo, a nos exibir, né? A viver nesse planeta. A vida está aqui há 3,8 bilhões de anos resolvendo problemas, tendo ideias, soluções incríveis para qualquer tipo de problema que a gente tem no nosso dia a dia, porque os problemas são muito parecidos. Então, faz todo sentido a gente olhar para esses benchmarks incríveis, porque o que é mais legal é o seguinte, é que a natureza tem tempo para resolver. Então, entre uma apresentação e outra de um organismo, os criativos da natureza têm milhões de anos para resolver, 50 milhões, a gente tem 2 semanas, né? Entre uma apresentação e outra de um projeto, né? Você tem que evoluir uma ideia em muito pouco tempo. A natureza tem muito tempo para fazer isso. Então faz todo sentido a gente aproveitar essa experiência. E eu adoro esse adjetivo que explicita que a maneira como a natureza resolve os problemas é uma maneira muito elegante. Essa elegância está exatamente na capacidade de resolver com precisão absoluta aquele problema e, de um modo geral, de uma maneira muito bela, precisa, encantadora. Existe uma conexão entre, que eu gosto de chamar essa coisa do baixo impacto ambiental, porque qualquer solução da natureza é zero impacto ambiental, né, e altíssimo impacto sensorial, as proporções, as formas. Porque no fundo é isso, né? Você quando está achando a solução que é a solução mais adequada, né, a solução mais precisa, de um modo geral, ela é bela. A beleza está associada à otimização. A gente não se dá muito conta disso. Né? Tanto quando a gente fala assim, pô, isso aqui é a solução natural para esse problema. É a solução que gasta menos energia, é a solução que tem um encaixe perfeito. Então, eu acho que são essas soluções naturais que a gente tem que perseguir no redesenho que a gente vai ter que fazer do nosso modo de vida.
Mas a biônica, na verdade, ela não surgiu, né, há 50 anos atrás, porque na verdade a gente sempre se inspirou na natureza. Eu fico imaginando que esse cara, quando estava nessa roubada aqui, ele deve ter tido uma ideia, ele falou assim, porra, esse cara, esse dente está me ameaçando. Então se eu fizer uma lança, né, eu posso usar até o próprio dente que está me ameaçando como ponta da lança, ou afiar uma pedra do jeito que esse dente é afiado, eu vou me proteger. Isso garantiu a nossa sobrevivência por muito tempo. Essa aqui é a Janine Benyus, que é a bióloga americana que meio que divulgou a biomimética no mundo nos últimos 10 anos. E a gente trouxe ela para trabalhar com a gente no projeto da Natura. É uma pessoa incrível, eu tive a sorte de passar 2 dias com ela andando no meio do mato, e é genial, porque ela vê design em todos os cantos, cada folhinha que ela pega, ela é um exemplo, é um case, sabe? Ela conta isso como um case. E ela desenvolveu um site, que eu não sei se vocês já ouviram, que é o Google da Natureza. Conhece esse site? Ask Nature. Esse site você coloca aqui uma pergunta, você pergunta como a natureza economiza energia, por exemplo. E aí aparecem, sei lá, 389 cases de organismos que economizam energia de uma maneira emblemática. E aí você pode usar esses cases como inspiração, e ela só sugere que as pessoas que conseguirem montar um negócio ou incrementar um negócio a partir de uma ideia dessas, que use 10% do lucro que obtiverem com esse negócio para garantir que aquela espécie que foi inspiração continue viva. É bacana, porque tem essa coisa também, né, que todos esses benchmarks, todas essas ideias que estão aí há bilhões de anos, elas são copyleft. Você não paga direito para ninguém, não tem direito autoral. Então é muito óbvia essa perspectiva, né? E aí eu trouxe só um case, porque eu achei que vocês já conhecessem esse assunto. Quem é que conhecia? Quem já tinha ouvido falar de biomimética aqui, gente? Só para eu saber. Pesquisa. Poucas pessoas. Isso é muito louco também. É muito louco. E é engraçado porque, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu tenho feito muitas palestras sobre esse assunto por aí, e as pessoas têm reações muito, quase que contraditórias, porque por um lado, pô, que assunto interessante, que coisa legal, né, vanguarda, mas ao mesmo tempo, nossa, isso é tão óbvio, né? é tão óbvio, porque, e aí eu acho que essa percepção de que é óbvio, é simplesmente pelo fato de que no fundo, a gente tem esse conhecimento dentro da gente. Nós fomos projetados, assim como o tamanduá, assim como o panda, assim como a baleia, para agirmos de maneira integrada, de maneira otimizada com o meio, porque assim é a performance, é a lógica de conexão de qualquer organismo vivo. Mas a gente se desconectou. Então no fundo a gente tem lá, os dados estão na gente, por isso a gente sente isso como uma coisa óbvia, que faz sentido. E o que a gente precisa na verdade é se reconectar. Eu trouxe um case aqui só para ilustrar, tem um monte de outros, se vocês quiserem entrar no nosso site, no nosso blog, tem um monte de cases, no Ask Nature tem outros cases, mas eu trouxe um case que é curioso, que é o seguinte, ambientes que precisam ficar esterilizados por muito tempo, como por exemplo salas cirúrgicas ou laboratórios, de um modo geral fazem isso através de produtos químicos, que obviamente, como todo produto químico, tem efeitos colaterais. E aí um grupo de cientistas vinham pesquisando os tubarões há muito tempo, e os tubarões têm muitas peculiaridades, e uma delas é assim, eles não ficam doentes, eles não pegam infecção nenhuma. E os caras não entendiam porquê, e num dado momento entenderam. O fato é que essa textura da pele dos tubarões impede que as bactérias se fixem mecanicamente na pele deles, isso impede que eles fiquem doentes. E aí um grupo de designers e cientistas desenvolveram um revestimento que copia a geometria, a base de espaços e literalmente a microgeometria da pele do tubarão, e eles criaram um adesivo, que é esse aqui, e eles aplicam isso nas superfícies dessas salas, desses espaços que vão ser esterilizados, vão se manterem esterilizados o tempo todo. E isso sem nenhuma gota de química. Então é um exemplo bem bacana. Essa mesma lógica da geometria da pele do tubarão foi usada para desenvolver aqueles maiôs da Speedo, que melhoraram a performance dos atletas nas Olimpíadas passadas, agora foi inclusive proibido, em até 5%, porque ela gira umas micro turbulências no nadar do tubarão que, por alguma razão, melhoram a aerodinâmica deles. Então assim, tem centenas de exemplos, né? O velcro é um exemplo clássico também de uma solução biônica, tem um monte de outros. Esse cara é o Ross Lovegrove, que é um designer genial, que também usa a natureza como forma de inspiração, mas ele tem uma coisa de usar sob uma perspectiva estética acima de tudo.
E é legal, porque essas duas coisas andam sempre juntas. Então ele por exemplo, eu estive com ele em Londres, ele teve depois aqui no Brasil, é um cara super inspirador. Ele diz o seguinte, na hora que ele está desenhando uma cadeira como essa, não faz sentido ter esse, ele não precisa do material que estava aqui, ele tira o material para que seja mínimo. E aí a forma responde por consequência a essa atitude, ou seja, a cadeira é bonita por consequência. A intenção era fazer com que ela fosse mínima, e ela fica bela por consequência, que é um pouco aquela relação que eu estava comentando com vocês de beleza associada à inteligência, tirar tudo que sobra e deixar só o que interessa. Ele desenhou, por exemplo, essa garrafa. E ele brinca que foi a água que desenhou a garrafa. Ele, na verdade, deixou a água ficar... Porque ele desenvolveu um software que junto com o MIT, que captura, né, o fluxo da água. Ele congelou um instante e transferiu isso para a garrafa. Uma ferramenta de sopro. A garrafa é linda, né? Super bonita. A gente fez um mega projeto com a Natura, o primeiro projeto da Natura de biomimética. Chamamos a Janine, contratamos a Janine, ela pesquisou 30 organismos que têm uma capacidade extra de conter e transportar líquidos, né, que é o que a Natura faz o tempo todo. E eu não posso mostrar isso porque na verdade ainda está em desenvolvimento, mas a gente gerou uma série de insights a partir desses organismos e é bem bacana. E eu queria dividir com vocês um projeto que a gente fez na Tátil sobre armadilhas sensoriais. Foi um projeto de biônica que a gente fez. Esse projeto começou num dia que eu estava lendo uma matéria na National Geographic e eu li estava lendo sobre as flores. E eu fiquei muito surpreso com duas coisas, dois fatos, dois dados especificamente nessa matéria. O primeiro deles é o seguinte: as flores são uma ideia super recente, como vocês viram naquela linha do tempo, dia 20 de dezembro. Só tem 100 milhões de anos, contra 3 bilhões de anos de vida dos vegetais no planeta. Caramba, não sabia disso. E depois, hoje 90% de todas as espécies de plantas usam flores para se reproduzir. O que significa, quando eu li isso, eu falei, caramba, que loucura, né? Imagina você lançar um produto no dia 20, vocês que entendem disso, lançar um produto no dia 20 de dezembro e até o dia 31 de dezembro, ou seja, em 8 dias, 9 dias, ele ter dominado 90% do mercado. Cara, isso é um puta case de marketing, isso é genial. E por trás desse case de marketing tem um case de design mais genial ainda. Porque os caras desenharam, né, a partir de um briefing, né, primeiro um contexto. O contexto é um contexto curioso, porque antes das flores serem inventadas, né, o que existiam eram florestas de pinheiros. E floresta de pinheiro é aquela coisa, pinheiro. Tédio. E se a flora é tediosa, a fauna é tediosa também. E como eu disse, a natureza adora a diversidade. Então a gente ficou imaginando um pouco assim qual teria sido o briefing para os criativos da natureza. E deve ter sido uma coisa, galera, precisamos sacudir esse mercado. Precisamos dar um jeito de misturar essas poucas espécies que existem para gerar novas espécies. A gente precisa de diversidade. E os caras desenharam isso, só, de leve. E mais ainda, tiveram uma ideia estratégica, brilhante, que foi a de convidar dois atores que não tinham absolutamente nada a ver com a reprodução dos vegetais até então, os pássaros e os insetos. No início eu falei, caramba, eu não sabia disso, para mim isso sempre tinha sido assim, né? Os pássaros, os insetos, né, através da polinização, mas não, só nos últimos 9 dias é que isso vem acontecendo. Isso foi absolutamente revolucionário. E as flores, como solução de design, elas são, acima de tudo, armadilhas sensoriais. Elas estão ali para capturar a atenção desses atores, desses clientes. E como a gente faz design, a gente trabalha com desenvolvimento de embalagens, com soluções de retail para um monte de marcas, né, grandes marcas. Então, eu falei, cara, a gente vai aprender muito olhando para as flores. Se eu entender, né, o nível de competência que as flores têm para seduzir clientes, eu posso usar isso no meu dia a dia, desenvolvendo as minhas armadilhas sensoriais. E a gente vai tentar entender um pouco dessa estratégia. Então, quando a gente olha para isso aqui e isso aqui, são soluções muito parecidas, muito semelhantes. Ambas são armadilhas sensoriais. Isso aqui é uma super armadilha sensorial, né, gente? É muito competente. E os recursos são os mesmos, né? Estamos falando de formas, estamos falando de cores, estamos falando de texturas, estamos falando de cheiros. São os mesmos recursos. Só que a natureza faz isso melhor que a gente, né? Então, primeiro pré-requisito, se você quer fazer uma boa armadilha sensorial, é você conhecer profundamente o seu cliente. Então, se o teu cliente é uma mosca, você tem que ter cheiro e cor de carne estragada. É disso que as moscas gostam. Se você tem
se você tem como cliente abelha, você pode ser um velame do campo, super cheiroso. Essa aqui é uma estratégia, é maldade, sacanagem com a vespinha, mas o fato é que essa vespa aqui, né, ela está achando que ela está aqui, essa flor, ela reproduz a forma, a cor, a textura e o cheiro da fêmea dessa vespa. Então vai lá o vespinho amarradão, achando que achou uma gatinha, né, pousa nela, e ela não dá a menor bola para ele. Obviamente, ele está imóvel ali, não quer nada comigo. Ele decola e pousa na flor do lado, e aí tentando ver se a outra do lado, né, dá alguma condição para ele. Ela não dá também, mas nesse momento ele está fazendo a polinização. Ele é completamente enganado, né? É uma coisa louca, e a gente também faz isso, né? Os homens vão para o salão de automóvel para ver os carros, né? E para ver os automóveis do lado, também de vermelho e tal. Mas as mulheres também vão para Abercrombie, né? Esse diabo dessa loja infernal. E tem esses caras de... Bom, eu não sei se alguns homens já entraram nessa loja, gente. Eu fui com a minha filha adolescente numa loja dessas e... Bom, primeiro os caras na porta, sem camisa, né? Um negócio... É grosseiro, é apelativo, né? Uma música insuportável e um cheiro, um perfume insuportável. Aí quando a gente saiu, eu falei, Gabi, esse cheiro é terrível. Terrível, eu adoro esse cheiro. E aí eu falei, cara, que artimanha. Eles colocam um perfume que as mulheres gostam. Eles aprenderam a lição lá daquela flor, aquela primeira que eu mostrei. Você precisa conhecer o seu cliente e precisa usar os recursos, né, as armas certas. Mas é de uma explicitude essa estratégia que me deixou irado. Eu nunca mais entrei e fico louco aqui nessa loja. Porque é literalmente uma armadilha sensorial, né? A roupa é nada demais, nada a ver, né? Mas as meninas caem na armadilha sensorial. Vocês todas já devem ter comprado, eu não confesso. Essa outra flor tem uma estratégia muito maluca, que é a seguinte: ela é uma flor hermafrodita. Então essa aqui é a estrutura masculina, essa aqui é a estrutura feminina. Só que a estrutura feminina precisa de um pouquinho mais de tempo para estar pronta para ser fertilizada. Então o que acontece? Quando o cliente entra na loja, eles fecham as portas e soltam uma fragrância que deixa os clientes doidões. Os insetos ficam lá, uau! Até que a parte feminina esteja pronta para ser fecundada, e aí o inseto passa por aqui, e aí ela está liberada um pouco, e a gente faz os cassinos, né? A gente joga oxigênio, a gente não, porque eu não faço isso, tá? Oxigênio no sistema de ar-condicionado dos cassinos, tira as janelas, tira os relógios, e aí com aqueles casais de velhinhos, assim, às 7 horas da manhã, subindo pro quarto achando que são 8 da noite, né? Perdidinhos, né? Ficaram jogando caça-níquel a noite toda. Essa outra flor tem um cliente, né, que são esses lagartos, que não conseguem chegar a uma altura muito significativa, no máximo 1 metro, 1 metro e pouco, né, do chão. Então as flores todas só nascem nessa área, né, um pouco como as lojas da Lego, que tem os brinquedos ao alcance das crianças, né? É uma estratégia. Né? Essa aqui é uma imagem das florestas, uma floresta de pinheiro, antes do advento, do lançamento das flores como ideia. E isso aqui é uma floresta pós-flores. Esse tipo de floresta só existem há 9 dias no planeta, tá, gente? E é muito diferente, né? E aí quando a gente olhou e comparou essas duas coisas, falou, cara, isso é genial. Isso, acima de tudo, é um super case de inovação. Uma inovação absolutamente radical para a vida no planeta como um todo. Porque a gente entende que se não fossem as flores, os frutos não existiriam. Se não fossem os frutos, o macaco não teria tido combustível para que o cérebro dele crescesse e provavelmente a gente não estaria aqui, né, podendo dar uma florzinha para a namorada. No fundo, os investidores que bancaram a ideia, o projeto das flores, tiveram um retorno sobre o investimento, né, ROI, altíssimo, porque o número de espécies de vegetais, depois do lançamento das flores como ideia, aumentou em 8.000%. Então, super retorno, né? Qual é a aplicação que dá isso? Mas, no fundo, toda a vida no planeta se beneficiou dessa ideia, né? E a gente só está aqui, provavelmente, por conta desse empreendimento que foi bancado por alguém que não tinha esse interesse. A gente falou, caramba, que loucura! Então é possível um negócio que, além de gerar retorno para os sócios, gere retorno para todo mundo? A natureza faz isso. Os negócios na natureza são assim, todo mundo ganha. Então, por que esses pássaros estão voando dessa forma, né? E esse cara aqui não é o líder gostosão que está lá na frente levando o bando para um lado que ele quer, não. Na verdade, esse cara aqui é um cara que está ralando mais, com o vento na cara, mas o grupo sabe que voando com essa formação, eles economizam 30% da energia.
E isso é bom para todo mundo. Então eles ficam revezando essa posição. E aí a gente foi estudar lá o John Nash, que fala da teoria dos jogos, que diz que é possível que todo mundo ganhe. Né? Então a gente entendeu que esse provavelmente é o modelo de negócio, o jeito de fazer negócio, que combina com o futuro. Porque não dá para a gente achar que dá para continuar fazendo negócio que beneficia só o topinho da pirâmide, porque no fundo é isso, né? É o topinho da pirâmide que está lá, são só 1 bilhão de pessoas que são beneficiadas pela lógica do capitalismo hoje, né? Tem 3,5 bilhões de pessoas que vivem com menos de $3 por dia, então em algum momento essa história vai desmontar, e já está desmontando, né? Então a gente acha que os negócios do futuro serão negócios que geram valor para todos, né? E aí a gente acha que vocês de alguma forma têm esse caráter. Eu uso, ontem fiz uma palestra, 2 palestras que eu cito o Google como uma referência dessa perspectiva. Porque no fundo, o Google é um negócio super rentável, né? Para os acionistas, para os sócios fundadores, não tem a menor dúvida disso. Mas o Google tem um propósito, e o Fábio confirma isso em cada papo nosso, ele confirma um comprometimento, um propósito anterior, que é maior do que simplesmente fazer negócios que gerem dinheiro para os sócios, que é transformar e gerar valor para todo mundo. Se perguntar aqui, eu sempre pergunto, quem usou o Google hoje? Todo mundo levanta a mão. Quem usou o Google hoje aqui dentro? Quem vai usar o Google amanhã e depois da manhã? Então isso é uma lógica absolutamente diferente de relacionamento entre marcas e pessoas. As pessoas usam o Google porque, bom, e virou, né, é um oráculo, né? O Google é um oráculo. Né? A gente, um cara na favela, pode ter acesso a qualquer informação em qualquer lugar do mundo, né, googando alguma coisa. Né? Então isso é muito transformador. A Wikipedia é a mesma coisa, é um outro negócio que também gera valor para todo mundo. E a gente acredita que isso é possível. E a gente chama esse pensamento, não sei se vai dar tempo, são 6 horas. Vai dar tempo. Vou tentar correr aqui, tá? Para falar rapidinho isso aqui, só para passar para vocês essa ideia, que eu acho que vale a pena. A gente vem há uns 3 anos desenhando isso que a gente chama de branding integral. O branding 3.0, que agora estamos usando o branding integral, coisa de um pensador chamado Ken Wilber, um americano que fala da teoria integral, que fala de 4 quadrantes. E o branding integral, na verdade, nada mais é do que o seguinte: a gente entende que as marcas são as instituições mais poderosas do planeta, a gente não tem jeito. Das 100 maiores economias, 51 são corporações, que são maiores do que países. E a gente entende que para que o futuro exista, se as marcas não assumirem um papel de protagonismo na construção desse futuro, a gente tem pouca chance de chegar lá. E elas vão assumir esse papel, na minha opinião, não por elevação do nível de consciência, entendendo que agora CEOs assim, né, fazendo yoga, né, e yoga, né, fazendo yoga e achando que vão transcender. Não é isso, é instinto de sobrevivência, que no fundo é o drive mais poderoso que a vida inventou. E eu acredito que é um instinto de sobrevivência que vai fazer com que as corporações entendam que elas vão ter que contribuir com essa transformação. Porque as pessoas estão envolvidas com as marcas de uma maneira muito profunda. Mas ainda, a maioria das marcas vende bugigangas para as pessoas, tratam as pessoas como consumidoras, né, que é uma palavra que a gente aboliu na Tati, é uma palavra que reduz a nossa razão de ser. Né? A ideia é que você fala assim, bom, ali consumidor 18, 24, classe AB, né? A gente se refere às pessoas assim. Isso é muito louco, quase como se a gente fosse cupins, né? Estivéssemos aqui só para consumir. Então eu prefiro entender e imaginar que no futuro, o futuro dos negócios, os consumidores vão deixar de existir, vai ser coisa do passado. Nossa, olha, as pessoas se referiam às pessoas como consumidores. E a gente vai estar lidando com os desfrutadores. Eu não preciso ter uma bicicleta. Eu posso simplesmente usar uma bicicleta do Itaú, que está lá rodando, na hora que eu preciso. Eu não preciso deixar minha bicicleta enferrujando na garagem do prédio para usar 2 vezes por mês. Né? Então essa é uma lógica, isso é uma outra palestra inteira. Né? Eu não tenho certeza se vocês já ouviram falar dessa história, os carros estão sendo assim, a gente deve migrar, né, para esse tipo de modelo, para esse tipo de lógica. Mas o fato é que nessa ânsia de se tornarem sustentáveis, as marcas meio que ficam tentando seguir uma cartilha. Sabe, então tá, eu vou parar de usar papel virgem, vou usar papel reciclado, vou adotar uma ONG, dar dinheiro para as crianças, ajudar a salvar as baleias e fazer muita propaganda disso tudo. Isso foi o que muitas marcas fizeram durante muito tempo, né? E aí elas ficaram esverdeadas. Né? E é uma furada isso. E eu brinco com uma coisa que eu torço para que o futuro não seja verde. Mas eu torço muito, gente, que o futuro não seja verde. Porque seria um futuro monocromático. E mono, né, não estéril, e não policromático. Isso é o inverso do que a vida quer. A vida gosta de policromia, não de monocromia.
Então eu torço para que o futuro seja policrômico. E que cada marca dessa aqui entenda que ela vai ter que existir no futuro, que ela vai ter que encontrar o seu caminho para ser sustentável e, por consequência, gerando uma cor, ela vai ter a cor dela própria, porque a essência dela é única e a conexão dela com o futuro vai se dar a partir dessa essência, das competências dela. Então, assim, a ideia de ser o banco do planeta, né, por exemplo, é uma ideia equivocada, é uma ideia pretensiosa. O banco não entende do planeta inteiro, o banco não tem que proteger a Amazônia, o banco entende de dinheiro. Então, se os bancos fizessem bem o trabalho deles, por exemplo, no sentido de serem marcas que existirão no futuro, eles têm que estar privilegiando, né, emprestando dinheiro, por exemplo, com juros mais baratos, juros mais baixos, para negócios que sejam transformadores, para negócios que tenham a ver com o futuro, não com o passado. Não é subsidiar o petróleo, é subsidiar a energia solar. Isso faz sentido para um banco. Então, se cada empresa dessa fizesse a sua parte, a partir das suas competências originais, a gente teria um futuro completo, porque cada um estaria fazendo o que lhe cabe e não tentando uniformemente, né, como hoje acontece nessa lógica do esverdeamento, né, fazer movimentos. Então são movimentos particulares, únicos, e o futuro seria policrômico. Tem um dado muito louco que é o seguinte, gente: 75% das empresas que estarão no índice S&P 500 em 2020 ainda não foram fundadas. Vocês imaginam isso? Isso significa que 75% das empresas que estão hoje lá vão deixar de estar. Então é um cenário super ameaçador, né, para os CEOs todos das empresas convencionais. Né? E a gente vê toda hora empresas quebrando, né? Empresas grandes. A Kodak quebrou por tempo. Não percebeu que ela tinha que promover uma coisa que o Stuart Hart, que é um economista americano, chama de destruição criativa. Que é você ter a capacidade de cortar na própria carne e de entender que o que você faz hoje não vai ressoar, não vai funcionar no futuro. A BP é um bom exemplo. Né? A BP era British Petroleum. Aí fez um super trabalho de branding incrível, virou Beyond Petrol. Incrível, um case de branding que a gente, né, via em todos os eventos de branding, né? Era incrível. Só que hoje o Beyond Petrol virou isso aqui, ó, Bad People, né? Buy Planet. E os caras desenvolveram um aplicativozinho para o iPhone que, quando você aplica para qualquer totem da BP, vaza petróleo. Porque no fundo os caras fizeram uma super estratégia de branding, mas esqueceram de dizer para a área de engenharia deles que eles tinham que colocar uma válvulazinha de segurança nos seus poços de petróleo offshore que garantiriam que num eventual acidente não aconteceria um vazamento. E essa válvula custa só $500 mil, que para a BP não é nada. Só que não, por economia, né, para potencializar, para maximizar o lucro, os caras deixaram de usar isso. Então, é Beyond Petrol mesmo. E isso não... A estratégia do greenwashing, né, que é essa história de pegar um pacote de iniciativas e tentar se mostrar para o mundo como uma marca verde, não funciona mais, de forma alguma. E isso a internet e o Google, né, tem uma responsabilidade enorme por essa transparência forçada que as marcas estão submetidas hoje. Eu não sei se vocês sabem o que aconteceu com a Vale do Rio Doce agora há pouco tempo. Vocês sabem que ela ganhou aquele troféu da empresa mais agressiva ao meio ambiente do planeta. E poucas semanas antes do resultado sair, eu sou uma pessoa de dentro da Vale, então não sei se vocês souberam disso. Poucas semanas antes, eles viram que eles estavam nas cabeças para ganhar o Oscar do impacto ambiental, e eles mandaram um comunicado interno pedindo para que todos os funcionários da Vale votassem na empresa que estava em segundo lugar. Para ver se... Vocês já sabem o que aconteceu, né? Vazou, claro, essa informação, e os funcionários votaram nela. E ela ganhou com louvor o Oscar em primeiro lugar. Então, a mentalidade não é a mentalidade antiga, achando que você consegue conduzir as pessoas. Vocês não vão fazer aqui nada que vocês não queiram. Se tiver uma ordem de cima de vocês, olha o que eu estou falando aqui, Fábio, que roubado, hein? Se tiver uma ordem aqui que vá contra os princípios de vocês, vocês não vão fazer. Especialmente os jovens talentosos, eles não se submetem mais a isso. Então, as marcas que acharem que é possível ainda manter uma estratégia que combinava com o passado, vão deixar de existir, como a maioria daquelas 75% que vão deixar, vão sair daquele ranking da... A Nike tem um outro exemplo curioso. A Nike Consider lançou essa linha, que era uma linha super eco, né, à luz do Triple Bottom Line, uma linha super adequada, e lançou esse tênis. O que vocês acham desse tênis? Esse tênis, quando foi lançado, foi chamado de Air Hobbit. Senhor dos Anéis. Simplesmente porque ele não é Nike, né? Por isso ele não deu certo. Porque à luz do Triple Bottom Line, ele estava completamente enquadrado. Socialmente ok, ambientalmente ok, economicamente ok. Mas por que não deu certo?
Porque isso aqui é um tênis verde. Esse é um tênis eco-chato. É um tênis de baixo impacto ambiental, sim, mas é um tênis de baixo impacto sensorial e que, acima de tudo, não tem a ver com a Nike, não tem a cor da Nike, é verde. E é o que a gente acha, né? O Brand Integral propõe isso. Você, na verdade, além do Triple Bottom Line, você considera uma terceira, uma quarta dimensão, que é uma dimensão da essência, que vai funcionar como uma lente que entra por cima do Triple Bottom Line e que qualifica a tua estratégia criativa em direção ao futuro, particularizando ela. Então você vai ter a cor que você tem que ter, e o seu tênis eco vai ser esse aqui, que foi o tênis que a Nike lançou depois do equívoco, que foi um sucesso. Porque isso aqui é Nike, né? Então, eles pelo menos reconheceram o equívoco e foram... Aqui tem uma outra coisa, uma outra historinha rápida que eu vou contar para vocês. Eu estava em Cannes e falando um pouco da diferença entre posicionamento e propósito, porque as marcas antes conseguiam se manter nas suas posições com um posicionamento consistente. Agora eu acredito que cada vez mais as marcas vão ter que ter um propósito, que é um pouco que a gente estava conversando aquele dia. Um propósito de encontrar ideias que possam fazer a diferença na vida das pessoas. Depois a gente pensa como ganhar dinheiro, né? Um pouco isso. Coca-Cola, esse cara aqui é o David Butler, que é o diretor criativo global da Coca-Cola. E os caras da White Candle aqui apresentaram a campanha do Happiness Factory, né? Que é uma super campanha e tal, os filmes, não sei o quê. No final, perguntaram perguntas. Aí uma mulher levantou e falou assim: olha, eu adorei o filme, incrível, super legal, meu filho adora. Eu queria saber o que você me recomenda para eu fazer quando ele tem 4 anos, quando ele me pede para comprar Coca-Cola, porque ficou encantado com o filme e eu não quero dar. Eu sei que faz mal para ele. O cara ficou azul, né? Azul Pepsi, inclusive. Não sabia o que responder, porque não tem resposta para isso, né? Aí uma outra pessoa levantou a mão aqui, aí a plateia, aquele constrangimento, né? Uma outra pessoa levantou a mão, fez uma pergunta super burocrática, e aí, ok, vambora, acabou. Na sequência entrou esse cara, que é o David Droga, da Drogafy, que eu não sei se vocês conhecem, mas agência americana. Na verdade ele é australiano, mas a agência está em Sydney, está em Nova York, ganha tudo em Cannes, né? Lançando esse projeto, o Tap Project, que é um projeto que simplesmente pegou essas águas que a gente recebe de graça nos restaurantes americanos e colocou essa marquinha, é uma marca, e você passa a pagar $1 por cada garrafa de água que você tomava de graça, e essa água é usada, esse dinheiro é usado para garantir acesso à água potável para crianças na África. Morrem 3 milhões de crianças por ano por falta de água potável, né? Então, assim, propósito faz uma enorme diferença, né? Então, as marcas com propósito são as marcas que vão existir. Aqui tem um dado, só um infográfico curioso, né? Vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é o volume de dinheiro que é gasto no mundo hoje, em áreas diferentes. Eu não consigo ver nada aqui, mas isso aqui, olha, é o que é gasto em drogas no mundo. E isso aqui em armas. Isso aqui em cigarros na Europa. Isso aqui em saúde básica e nutrição. Tá? Olha aqui, ó, mudando para cá, olha. Sorvete na Europa, saúde, cosméticos nos Estados Unidos. Mas o que é louco realmente, né, gente, é a quantidade, a comparação entre esses dois retângulos aqui e os outros todos é muito radical. Então, assim, eu quis mostrar isso só para dizer o seguinte: tem muito dinheiro sendo gasto com as coisas erradas. Então, a ideia de que as marcas e as empresas podem ter propósitos que sejam transformadores e que possam entrar no mundo dos negócios usando parte desse dinheiro, que sentido faz de gastar esse retângulo, né, em armas? Não faz sentido nenhum, né? Enfim. E aí, para terminar, a CRIA, que nasceu há 1 ano e meio atrás, ela surgiu exatamente desse processo do branding integral, a gente entendendo que a gente quer ajudar as empresas a se moverem nessa direção, entendendo que se elas mergulharem por que é branding integral? Se elas mergulharem na essência delas, encontrarem o que existe ali, que tem ressonância com o zeitgeist, né, com o espírito da época, com o que o futuro vai demandar, elas têm a chance de construir uma ponte entre o presente, o lugar onde elas estão, e esse futuro. E uma ponte que é única, que é particular, que tem a cor delas, porque é construída em cima da essência delas. A gente entendeu que para isso a gente ia precisar de um grupo de pessoas muito especial para ajudar as empresas. Isso transcendia, num certo sentido, né, a inteligência e o tipo de conhecimento que a gente tem na Tati hoje, que é uma consultoria de branding, design, inovação, mas a gente precisava, acima de tudo, de pessoas na área de economia, em outras áreas, né? E aí a gente fundou a CRIA, com mais 2 sócios, da Val e a Florência,
Val tem 25 anos, estudou na Singularity, estudou em Harvard primeiro, Ciências Sociais, depois Harvard, e depois Singularity, e a Florência é uruguaia, tem 35, e trabalhou na McKinsey há muitos anos, morou no Bangladesh, em muitos lugares, e a gente fundou a CRIA. E a CRIA, a gente brinca que é uma OP. OP é outra parada. Não é uma empresa, né? Porque as empresas nascem inicialmente com a função de gerar lucro para os sócios. A gente não tem nada contra o lucro, a gente não faz filantropia, a gente acredita em negócios. A gente só acredita que antes da motivação, a motivação original, básica, fundamental, não pode ser apenas o lucro. A gente entende que as motivações precisam ser mais profundas, tem que ter a ver com o propósito. E a gente está aí há 1 ano e meio ajudando a empresas grandes. A gente ganhou agora uma concorrência para fazer todo o programa de educação da Rio 2016, nos Jogos Olímpicos no Rio. Estamos fazendo projetos para outras grandes empresas como TIM, Coca-Cola e tal. E demos lucro no primeiro ano, que foi ótimo. E aí, para terminar mesmo, uma historinha, só que é a seguinte, falando sobre revolução, porque eu acho que a gente está no momento onde a gente vai precisar fazer revoluções. Isso é um lugar fértil para se falar de revoluções, eu acho. Vocês sabem que tem um número, uma estatística que diz que, de um modo geral, quando 10% de um grupo, de uma população, estão convencidos de uma ideia, elas têm a capacidade de convencer a maioria e gerar transformação. Isso, historicamente, foi assim. Quando você olha, por exemplo, para a abolição da escravidão nos Estados Unidos, só 10% da população acreditava que aquilo era bom para o país. Quando você olha para a queda do Muro de Berlim, de um modo geral, esse é o número que a gente encontra. E aí a gente tem uma bióloga no nosso time, na Tati, e ela fica sempre trazendo cases que ela acha que podem ser interessantes para a gente estabelecer os paralelos, para a gente extrair insights para usar no nosso dia a dia. E ela chegou com um case que, quando ela me contou, eu falei, uau, que incrível! Que é o seguinte, a lagarta, quando ela vai virar borboleta, ela começa a entrar num processo de entropia. Ela começa a comer desesperadamente, até o momento que ela começa a entrar num processo de autofagia. Ela começa a se autocomer. E só nesse momento, um conjunto de células que estavam ali completamente sem função no corpo dela, durante toda a vida dela como lagarta, são acionadas e começam a se agrupar dentro desse corpo que está perdendo a forma da lagarta. E é a partir desse tecido que começa a se formar que a borboleta surge. E essas células se chamam células imaginais. Ela falou assim, você está brincando, você está botando um nome poético aí. Não, é um nome científico das células, células imaginais. E elas são aproximadamente 10% do corpo da lagarta. Caramba, células revolucionárias que fazem a lagarta virar borboleta. Achei um case bacana e inspirador, porque, no fundo, eu acho que tem um amigo meu físico que diz que a humanidade está passando por uma mutação. E que existem pessoas no mundo inteiro, surgindo em vários lugares diferentes, que estão pensando de uma outra forma, que estão com um sentimento e competências à flor da pele, que são essas pessoas que, de alguma forma, serão as células imaginais que vão promover essa revolução e talvez fazer a humanidade deixar de ser uma lagarta para virar uma borboleta, que acho que é muito mais divertido, né, ser uma borboleta do que ser uma lagarta. E eu acredito que esse lugar, esse espaço, essa companhia tem a vocação para ser um celeiro de células imaginais, né? Assim, um lugar, um espaço onde a inteligência de vocês, a sensibilidade de vocês tende a aflorar, né? E de alguma forma, em algum momento da vida de vocês, eu torço, espero, imagino que vocês vão ter a oportunidade de contribuírem para essa revolução que a gente vai ter que fazer. Vamos fazer, vai rolar. É isso aí. Obrigado.